Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Enciclomédia, esse programa maravilhoso que faz biografias de comediantes, histórias de programas de humor. Então, se você está assistindo aqui, comenta aí comediantes que você queira assistir ou programas que você queira ver. Eu vi aí que já comentaram Lenny Bruce, Steve Martin, entre outros, estão todos na lista aí e provavelmente serão os próximos a serem feitos aqui no nosso Enciclomédia, tá certo? Hoje a gente vai fazer de um comediante icônico que nunca chegou no mainstream, mas por isso que eu quero falar dele. Porque mesmo sem chegar no mainstream, ele é famoso e respeitado por todos os comediantes. De uma verdade absoluta, doa a quem doer, Patrice O'Neal ganhou respeito não só da comédia, mas como dos fãs. Patrice O'Neal tem uma jornada bastante peculiar e apesar de nunca ter tido um grande sucesso, é sim um dos comediantes que eu considero estar no Hall da Fama da comédia stand-up mundial. Patrice O'Neal é de Boston, nascido em 1969, e é muito importante dizer que ele é de Boston por dois motivos. Primeiro, porque é uma cidade extremamente racista e isso já de cara demonstrou algumas dificuldades que ele ia ter por conta da sua cor de pele. E segundo, porque Boston também é conhecida por ser o berço de grandes comediantes nos Estados Unidos, Louis C.K., Colin Quinn, Steven Wright, próprio Bill Burr, né? Patrice O'Neal era filho mais velho de uma família que tinha uma mãe solteira e uma irmã mais nova. Patrice, desde pequeno, era sempre muito questionador e grande falador. O diretor da escola dele sempre falava que ele tinha uma política de portas abertas para os alunos irem falar com ele. Ninguém ia falar com ele, o único que ia falar com ele era o Patrice O'Neal. E o Patrice O'Neal ia lá, falava por alguns minutos com ele e sempre que ele ia embora, o diretor falava, esse moleque sempre fala uns bagulho que eu fico pensando depois. Patrice O'Neal tinha um jeito de ver o mundo muito peculiar e a mãe dele era sempre uma pessoa com que ele falava e até o final da vida dele se abria de maneira bastante vívida. Inclusive um amigo dele fala que no meio de uma ligação o Patrice O'Neal tava falando, chupei a vagina dela e não sei o quê. Ele falou, mano, quem você tá falando? Ele falou, com a minha mãe. Então ele tinha um contato com a mãe muito aberto. Acho que a grande qualidade do Patrice O'Neal era sempre ter um ponto de vista muito diferente das pessoas comuns, o que fazia todo mundo querer ouvir a opinião dele sobre qualquer coisa, que eu acho que é uma das grandes qualidades de qualquer comediante. Quando acontece um fato, sempre você fica perguntando, o que será que o Patrice ia falar disso aqui? Eu acho isso muito interessante, porque o ponto de vista dele era tão original que às vezes superava o fato das piadas dele serem muito boas. O Patrice, durante a sua adolescência, percebeu que ser engraçado era o caminho mais curto para pegar mulher. Ele era um cara que não se intimidava com mulher bonita, ele sempre ia lá com aquela lábia e, conseguia pegar várias mulheres. E quando não pegava, quando a mulher esnobava ele, os amigos dele falavam que ele dava uma zoada na mina, que a mina ficava com, assim, uma cara de trouxa no grupo, que era melhor até ter dado um pouco mais de moral pro cara. O Patrice é de Boston, mas ele vai desenvolver sua comédia mesmo em Nova York. O Patrice O'Neal era muito verde em Boston, mas ele já faz alguns amigos ali que são importantes. Um desses amigos é o Bill Burr, que vai acompanhar ele, talvez seja o melhor amigo do Patrice O'Neal. E aí eles vão juntos praticamente para Nova York. Eles fazem um grupo de amigos ainda maior. Tinha o Dane Cook, o Bill Burr, o Kevin Hart se junta a eles em Nova York e é um grupo e uma classe, né, que a gente chama, né, de comediantes daquela geração, muito forte, assim. Dizem eles que o mais engraçado de todos era o Patrice O'Neal. E o Patrice tinha uma personalidade muito complicada. O Patrice O'Neal, ele meio que estabeleceu no grupo de amigos uma espécie de dinâmica de se zoar e não ter nenhum pudor e fazer piadas pesadas tão grande que eles acreditam que mais que o palco, o grupo de amigos deu mais casca a eles em relação ao humor. Porque eles eram tão zoados ali, o grupo de amigos, antes do show acontecer, que eles ficaram com casca. Pra você ter uma ideia, o Bill Burr fala que antes dele encontrar os amigos dele no Comedy Club, ele já preparava umas 3, 4 piadas pra cada amigo pra não chegar lá e virar presa fácil. O Patrice era meio escrotão, assim, ele era meio cuzão com as piadas, ele agredia mesmo, assim. Mas ele era muito gente boa, tinha um coração muito grande e ele era muito engraçado, o que dava permissão pra ele fazer tudo. Teve um episódio que o Kevin Hart estava fazendo o show e o Patrice O'Neal e o Chris Voss estavam assistindo e o Kevin Hart estava indo muito mal, e o Patrice O'Neal começou a comentar lá do fundo do Comedy Club quão mal ele estava indo e quando do nada, no meio do set do Kevin Hart, voa uma lista telefônica e bate no palco. O Patrice O'Neal jogou a lista telefônica e gritou lá do fundo, liga pra alguém dessa lista aí e vê se você tomou a decisão certa de virar comediante.
Esse era o tipo de zoeira que o Patrice O'Neal fazia, que era bastante cuzão, mas era a dinâmica que ele tinha criado naquele grupo de amigos. É importante dizer que o Patrice ele tinha uma referência muito clara em cima do Richard Pryor. A maneira de se vestir, o chapéu de cafetão, a maneira de falar, ele visava muito como referência o Richard Pryor, que talvez seja uma das maiores referências de comediante negro americano da história. O Patrice ele fazia boas piadas, mas ele começa a enveredar para filosofias, ou seja, em vez de contar uma história, ele começa a falar opiniões dele. E as opiniões dele sempre tinham premissas muito diferentes e sempre de um ponto de vista que ninguém nunca tinha pensado antes, o que facilitava a todos a falar, caramba, esse cara tá abrindo a cortina de algo que eu nunca tinha visto, como que eu nunca tinha percebido o mundo desse jeito? O Patrice ele era muito engraçado mesmo, mas ele começou a perceber que só matar a galera de rir não era suficiente. Então ele começou a entender que rir era uma boa coisa, mas fazer a galera entender a cabeça dele era uma coisa melhor ainda. Então os textos dele começam a mostrar a realidade de como ele acreditava ser. E era muito engraçado. Então, mesmo que você não acreditasse nas coisas que ele estava falando ali, e muitas vezes eram absurdas, era muito engraçado ver como a mente dele funcionava. O Patrice era uma pessoa muito complexa, assim, ele era uma pessoa muito difícil de lidar, porque ele tinha uma crença muito forte na verdade. Se ele não estivesse fazendo algo que fosse realmente verdadeiro com o que ele era, ele não conseguia fazer. Então, em muitas filmagens, ele virava pro diretor e falava, isso aqui tá uma bosta, eu não vou fazer isso aqui é horroroso. Um amigo dele falou que tinha a sensação que o Patrice, quando estava fazendo uma coisa que era ruim, que não era sob o controle dele, ele ficava pensando, mano, se eu fizer isso aqui, meus amigos verem lá no meu bairro, eles vão me encher o saco, então eu vou encher o saco aqui antes, porque pelo menos eu falei alguma coisa. E isso era um grande tiro no pé, porque ele era cancelado de sets, ele era cancelado de séries, ele era rotulado como difícil de trabalhar. Uma coisa vale a pena de dizer, tem um programa que a gente vai falar um pouco mais aqui, que é o Tough Crowd, com Colin Quinn, que o Patrice O'Neal e o Colin Quinn, eles simulam uma cena do Patrice tratando mal as pessoas no set e explicando por que ele não dá certo na televisão e no cinema, porque ele era uma pessoa muito difícil. Inclusive tem esse episódio que eles simulam um velório do Patrice O'Neal e todos os comediantes falando assim, ele era um ótimo comediante, pena que era difícil pra caramba lidar com ele, e é por isso que ele morre no showbiz. He was my idol coming up, man. Shut up, stupid. Shut your trap. So honestly, I'll beat the both of you asses, and I mean it. I'm dead serious. I'm not even playing. You see, Patrice, your friends can't believe you died. They're very sad. You died of poverty because nobody wanted to do a show with a 300-pound, angry you-know-what. But you can change, Patrice. Eu acho que essa mistura do Patrice O'Neal de ser uma pessoa muito difícil, muito ligada com a verdade e ser difícil de trabalhar é uma mistura de autossabotagem com medo de falhar. O Patrice O'Neal era muito bom como comediante, então eu acredito que ele não queria pegar as rédeas de uma produção que ele não tinha controle total, fracassar, porque era como se o talento dele tivesse sido desperdiçado. Então ele tinha tanto medo de fracassar com uma produção maior, que eu acho que ele mesmo já estava falando que tudo era uma porcaria, tudo era muito ruim, para não ter esse perigo. O Patrice era realmente brutalmente honesto e tem cenas várias vezes dele expulsando pessoas do show dele. Pessoas que faziam cara de puta, não tô gostando, pessoas que faziam cara, nossa, que piada ruim, ele chegou a tirar dinheiro, pagar pra pessoa sair fora do show dele. Então, ele realmente trabalhava com a verdade e doa a quem doer. Look at her face. It's just like a stroke victim. It's just... Say that again? You have to make me laugh. No, don't even go, that's what I knew she was gonna say. That's the face she has. Levar tudo ao limite o tempo todo fez com que a carreira dele no mainstream não andasse muito pra frente. Mas não importa muito assim, ele chegou num lugar no stand-up muito alto. Tem um especial só, que é o Elephant in the Room, mas é um especial que vale muito a pena, é um dos especiais mais comentados até hoje. Inclusive, uma coisa que eu acho importante falar do Patrice O'Neal é que ele leu um livro de um cafetão falando sobre a dinâmica entre homem e mulher. Em cima desse livro, ele baseou muitos dos textos de stand-up dele e muitas das crenças que ele tinha em relação à sexualidade.
Em relação à sexualidade no palco, o Patrício não tinha papas na língua, ele era o mais escatológico e o mais vívido e mais gráfico possível no palco. O que era bom, porque agradava muita galera, porque era de uma honestidade brutal, mas ao mesmo tempo repelia uma parcela da galera e mesmo assim ele conseguia ser muito, muito engraçado. O Patrício Neal era extremamente confiante, tinha uma presença de palco absurda, assim, não tinha como ignorar a presença de palco dele e ele realmente descortinava muitas visões que as pessoas ainda não tinham percebido. Então o Patrício tinha essa combinação toda que dava muito caldo para o que ele veio a se tornar como comediante. Agora eu acho importante falar sobre o Tough Crowd, que é o programa do Colin Quinn, que era basicamente feito em cima da personalidade do Patrício Neal. O Colin Quinn era muito amigo do Patrício e falou, cara, dá pra fazer um programa em cima da sua personalidade, porque você é muito interessante. E o programa era basicamente o seguinte: Colin Quinn intermediando e comediantes de um lado e do outro debatendo coisas. E o Patrício Neal, ele era o tipo de comediante que ele tinha opinião sobre tudo e de maneira instantânea sobre qualquer coisa. E era muito interessante sempre. Mesmo que fosse um absurdo, não tivesse nenhuma conexão com a realidade, era muito interessante ver ele trabalhando e construindo essa opinião. O Colin Quinn resolveu montar esse programa, que durou de 2002 a 2004, e pode ser considerado um sucesso, até hoje tem no YouTube, e se você quiser ver, vale muito a pena. Talvez tenha sido o programa que o Patrício Neal mais se destacou. O Patrício, de produção de cinema e televisão, ele fez algumas pontas, e eu acho que vale destacar o Chappelle Show, The Office, ele fez algumas animações, Arrested Development, basicamente isso. Ele fez algumas outras pontas, fez programa de televisão apresentando clipes, mas nada de muito grande. A coisa que ele mais odiava nas produções era pessoas com menos talento falando pra ele fazer as coisas do jeito que elas queriam e não do jeito que ele queria. E isso realmente minou muito a carreira do Patrício Neal, que nunca conseguiu crescer dentro desses papéis, ou esses papéis crescerem dentro dessas séries. Um produtor e escritor muito amigo do Patrício falava que ele tinha várias reuniões no Comedy Central e quando parecia que estava tudo certo para um piloto, o Patrício começava a ser ele mesmo e destruía a possibilidade de ser um piloto, pro desespero do produtor e escritor amigo dele, que nunca conseguia fechar nada com ele. A única coisa que ele conseguiu fechar foi uma websérie nos primórdios, lá na gênese da internet, que ele teria controle total e teria um investimento que realmente ele fez quase um ano e ele tinha controle total sobre o conteúdo, mas realmente não vingou, não ficou nada maior, a internet ainda era muito embrionária. O Patrício Neal, ele dizia, e você pode ver várias entrevistas dele falando que não fazia nada por dinheiro, que ele fazia pela verdade dele e por ser um comediante coerente com tudo aquilo que ele acreditava. Isso acabava numa dicotomia muito complexa, porque ao mesmo tempo que uma parte dele queria a fama e o dinheiro, a outra parte dele queria fazer as coisas do jeito que ele queria fazer, se mantendo verdadeiro com ele mesmo. What I'm trying to do is be righteous. And when I say righteous, I don't mean God, God righteous. I mean just when I wake up, I know I was honest to myself. Tem um episódio que a Showtime liga pra ele no meio de uma produção de desenvolvimento de um programa que era pra ele e ele desliga o telefone e começa a chorar. Um dos amigos dele fala, porra, Patrício, que você tá chorando, cara? Você tem um programa na Showtime. Ele fala, por que eles querem tanto que eu não seja eu mesmo? Eu acho que talvez esse tenha sido o maior dilema da carreira do Patrício Neal e talvez o maior fantasma que assombrou ele para se tornar maior do que ele já foi. O Patrício Neal realmente não pensava no que os outros pensavam sobre ele, mas no showbiz é muito difícil de ficar longe daquilo que as pessoas pensam sobre você. Afinal de contas, o que as pessoas pensam sobre você é o seu ganha-pão. Ele desistiu de programa de televisão porque ele achava que determinados programas de televisão iam mudar o público do show dele de stand-up. Por exemplo, ele apresentava clipes num canal de TV. Ele começou a achar que garotas adolescentes iam começar a aparecer no show dele e os textos que ele fazia gráficos sobre sexualidade não iam fazer sentido para essas meninas. Ele morria de medo que isso acontecesse. Ele chegou a falar não para pessoas gigantes da indústria, como o Spike Lee e o Puff Daddy naquela época. Hoje talvez ele não tenha com a carreira tão boa assim. Ele negou pessoas porque ele acreditava que aqueles trabalhos não o representassem. Um dos programas que ele se deu muito bem é um tipo de programa em formato de rádio que chamava Shock Jock. O maior representante desse tipo de programa de rádio é o Howard Stern, que ele falava sobre sexualidade, sobre todo tipo de problema, sem nenhum pudor na rádio, e ele se deu muito bem nesse tipo de programa de rádio, mas eu acho que talvez, tirando o Tough Crowd, que ele era coadjuvante, foi o programa dele que mais teve sucesso ali, onde ele dava opiniões e conselhos para mulheres e para casais
muitas vezes de maneira misógina, mas muito engraçado. Um episódio da vida pessoal do Patrice O'Neal que eu acho que vale a pena mencionar é que o Patrice O'Neal e a sua companheira tinham uma filha, e a filha era só da esposa dele, ou seja, ela era uma enteada, e ele começou a tratá-la como pai, e ele foi um pai muito importante e muito presente na vida dela. Em algum momento, os dois realmente engravidaram ali, né? E ela fez o teste e o Patrice O'Neal chamou ela e falou assim, olha, você é mulher e eu não vou falar o que você deve fazer com o seu corpo, mas eu realmente acho que você deveria tirar o bebê porque eu não me sinto confortável com você tendo um filho sabendo que eu provavelmente não vou durar muito. Patrice O'Neal já tinha um grande medo pela diabetes de morrer cedo e deixar um filho no mundo sem poder criá-lo. E a decisão acaba sendo conjunta, né? E eles resolvem tirar o bebê. E para você entender que o Patrice tinha uma carcaça muito dura, uma coraça muito forte para esconder um grande coração que tinha dentro dele, um dia a mulher do Patrice está revirando as gavetas e acha o teste de gravidez na gaveta dele. E ela fala, o que isso está fazendo aqui? Ele fala, guarda isso daí, deixa isso daí porque é meu. E aí ela guarda de volta o teste de gravidez e eu acho que o teste de gravidez representa um certo tipo de arrependimento por levar a saúde de maneira tão dificultosa e com tantos problemas, apesar de ter tentado, ficou vegano ali por 3 anos, mas realmente não ter conseguido manter a saúde em rédeas curtas. E ali a expectativa de morrer cedo sempre rondava a cabeça do Patrice. O Patrice chegava a lotar teatros, mas nunca teve um grande boom, como eu disse, mas uma metáfora que ele fala é que o showbiz é igual uma montanha-russa. Você pode chegar a subir, e subir é maravilhoso, mas em algum momento você vai descer. E a descida pode ser horrível e você tem que pegar a fila de novo para a montanha-russa e durante a fila você sempre fica pensando, pô, mas o rolê de montanha-russa nem é tão legal assim, eu vou ter que fazer todo esse esforço de novo. Ele realmente tinha esse dilema na cabeça dele entre a fama e o sucesso e fazer o que ele queria. Agora, uma coisa que eu achei importante falar é o especial dele, que realmente está marcado aí como um dos melhores especiais da história da comédia stand-up, pelo menos na minha visão, o Elephant in the Room. Ele foi gravado em 2010 e estava muito pronto, porque o Patrice realmente tinha testado de tudo. Ele começa na comédia ali por 92, 93 e 17 anos ele tem a oportunidade de gravar o primeiro especial pelo Comedy Central, o Elephant in the Room, e cara, ele vai pra matar. Ele vai pra matar. Meses antes do especial ele tá com medo, porque ele fala, cara, se eu errar eu fico mais 17 anos atrás da minha próxima chance, eu tenho que acertar, mas quando chega o dia do show ele tá tranquilo, ele tá calmo e ele sabe exatamente o que ele precisa fazer e ele arrebenta. É um especial que tem de tudo. Ele se utiliza muitas vezes de um método socrático para entregar as piadas, ou seja, ele vai questionando a plateia e a plateia vai respondendo, e ao responder a plateia entende o ponto de vista dele. Let's be honest. That little girl that went missing, she was sailing. Little girl went sailing. I forgot her damn name, but she went sailing and went missing in the Indian Ocean. Okay, and they spent, good Lord. Her mast broke and she was floating around and she gave out her little signal, her beacon. They looked for her. They spent $500,000 like tax money to search for her. Now, if that's my daughter, I want that to happen too, but if you go sailing, let's be honest, how long you think? Are they gonna spend Come on. Remember football players in Miami went missing? They went sailing. They looked for them for 8 minutes. Então, pelo método socrático, muitas vezes no show dele, ele chega a conclusões brilhantes dentro do stand-up. Além de questionar e de colocar a plateia em cima do palco para fazer o próprio show, ele se utiliza de graças muito inteligentes e muito escatológicas ao mesmo tempo, indo do céu ao inferno, agradando todas as pessoas, todos os tipos de humor e com uma confiança e com uma segurança do texto absurda. Eu indico aí pra você assistir Elephant in the Room. Bom, ele chega onde ele queria, ele ficou muito feliz e era muito difícil ver o Patrice O'Neal satisfeito com alguma coisa que ele tinha feito, e ele fala pra todo mundo ao redor dele que ele quer muito ver o especial chegar no maior número de pessoas possível, ele estaria disposto a fazer qualquer coisa pra chegar em mais gente. E acontece isso, chega em muita gente, é um sucesso especial, porém 9 meses depois de lançado o especial, em 2011, o Patrice O'Neal tem um infarto e um pouquinho depois do infarto ele acaba falecendo com 41 anos de idade, extremamente jovem, deixando como legado
principalmente o especial dele de comédia, que é venerado por vários comediantes e vários fãs de comédia. O Patrício O'Neal era considerado o comediante dos comediantes, ou seja, quando o comediante gosta daquele comediante, ele realmente está um degrau acima do que a plateia gosta, porque os comediantes sabem o que estão fazendo e falam, pô, esse cara sabe o que está fazendo e sabe fazer mais do que a gente. Então o Patrício O'Neal chega a falecer, tem um show, porque o Patrício realmente não deixa muito dinheiro para a família, beneficente, organizado pelo Bill Burr, que é extremamente emocionante. E eu queria fechar esse episódio do Patrício O'Neal, porque tem um episódio dele no Green Room, que era um programa do Paul Provenza muito bom, que também está completo no YouTube, que ele fala uma coisa que, antes de eu ser comediante, me inspirou muito, e eu sempre penso nessa frase, então eu acho importante fechar com isso. No Green Room, alguém pergunta pra ele quando começou a carreira dele de comediante. E ele fala, ser comediante não é uma carreira. Ser comediante é um salto de fé. Você pula, mas você não sabe onde você vai pousar. Com muito trabalho, espera-se que você pouse num lugar que você deseja. Então é isso, senhoras e senhores. Esse foi o Patrício O'Neal. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.